em nome de Jesus. Com a igreja, pedido. Glória a Jesus. Pai do Senhor, amados. Amém. Deixa eu me arrumar aqui. Glória a Deus. Vamos lá, meus amados. Estamos aprendendo. O pastor colocou esse propósito para a igreja. Dentre esses propósitos são propósitos de desafios. O pastor, nessas duas últimas quintas, falou sobre a perseverança. Não é isso? Foi isso, né? Eu vou entrar numa temática um pouco semelhante, porque desse desafio depende a perseverança. Então eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 10. Mateus 6, 10. Todos encontraram? Amém. Amém? Glória a Deus. Palavra do Senhor que nos diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Repetindo, venha o teu Reino, assim na terra como no céu. no céu. Não é isso? Podem sentar, meus amados. Glória a Deus. Esse estudo de hoje, meus amados, é sobre confiar no tempo de Deus. Confiar no tempo de Deus. Aprendemos nos últimos dias, como foi dito aqui, na questão da perseverança. E confiar nos tempos de Deus, de certa forma, para me dizer, é perseverar. Não é isso? Se nós nos atentarmos bem a isso, nós vamos ver, meus amados, que confiar é permanecer. Confiar é permanecer. Aqui em Mateus 6,10 é muito conhecido dos irmãos, não é isso? Até porque todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso. Quem aqui não conhece a oração do Pai Nosso? Todo mundo conhece, né? Não é possível, né? Aqui nós temos este versículo onde Jesus, ensinando a respeito da oração aos seus discípulos, quando eles lhes perguntam de que forma nós devemos orar. Jesus ensina a sua oração, mas não que seja a oração definitiva. A oração do Pai Nosso é um exemplo de oração para nós trilharmos a nossa o quê? A nossa intimidade com o Pai. Entenderam? Tá? Nós não precisamos rezar 10 Pai Nosso, 20 Pai Nosso, não é isso? Igual alguns fazem aí. Tá? Jesus ele deu um exemplo daquilo que deveria ser feito. E dentro deste exemplo de oração, nós vamos ver o quê? No verso de número 10, Jesus vai dizer o quê? Venha o teu reino. E a parte importante da qual eu quero tirar aqui para os irmãos, seja feito o quê? A tua vontade. Ou seja, eu estou orando para o Senhor, não estou? Quando eu olho para o Senhor, eu digo, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E quando nós falamos na vontade de Deus, nós automaticamente, pastor Gilene, entramos no quê? Entramos no tempo dele. Não é isso? Porque eu deixo de viver o meu tempo para viver o tempo de quem?
de Deus. Por quê? Eu estou me colocando dentro da vontade de quem? De Deus, não é verdade? Então vamos lá. Um dos grandes desafios do homem é ter a paciência e a perseverança no tempo de Deus, ou no tempo de espera. É verdade ou não é, meus amados? É fácil esperar? É fácil esperar, não é? Eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou louvando o pastor Juliano Francisco, eu estou aqui, né? Eu estou orando, eu estou aqui, Roberto, mas eu estou crendo. Mas eu quero orar quando? Eu quero orar amanhã, para já. Não é isso? É como se Deus fosse um delivery, né? Um iFood. Eu peço e daqui a instantes o motoqueiro já está buzinando, o pastor Juliano me entregando a bênção. Ah, que bom seria assim, né? Já pensou, eu peço um iFood, uma bênção, daqui a pouco o motoqueiro, opa, chegou. Mas não é dessa forma. E isso, meus amados, traz muitas situações dentro da igreja. Porque muitas pessoas vêm para dentro da igreja na esperança do quê? Geralmente quem vem à igreja, quem busca a igreja é porque está precisando de um algo. Ah, mas eu estou dentro da igreja. Eu estou dentro da igreja, mas eu preciso de um algo. Quem é que precisa de um algo? Eu preciso. Todos nós estamos aqui dentro esperando algo da parte de Deus. Todos nós temos uma promessa do Senhor em nossas vidas e estamos aguardando por ela. Mas a paciência é um dos segredos, a perseverança é um dos segredos, porque muitas pessoas saem porque elas entendem que ao chegar, não é isso? E saber que Deus pode restaurar, mudar a sua vida por completo, os dias vão se passando, as coisas não vão acontecendo, ela perde o quê? A sua fé. Elas deixam de acreditar muito fácil. Muito facilmente elas apostatam da fé por causa da descrença de acreditar no Deus absoluto sobre todas as coisas. Deus é onisciente, Deus é onipresente, mas Deus é Ele é absoluto sobre todas as coisas, meus amados. Então vamos lá. Deus, ninguém gosta de esperar. Né? E vamos lá, falando teologicamente, meus amados, o tempo é dividido em duas partes na teologia. Eu acredito que os irmãos já ouviram falar a respeito disso. Ele é dividido em irmãos, não é isso? Que é o tempo de espera do outro, que é o tempo da humanidade. O que é o tempo da humanidade? São os segundos, os minutos, as horas, o dia, o mês, o ano. Não é isso? Esse é o tempo da humanidade. Esse tempo ele é perfeito? Não, ele não é perfeito. Entenderam? E o outro tempo, meus amados, que a teologia diz, né, é o kairos, que é o tempo determinado por Deus. Ou seja, na teologia, né, o tempo está dividido entre o cronos e o kairos, que é o tempo da humanidade, e o tempo determinado por Deus. Né? Agora, qual tempo nós devemos viver? Qual tempo nós devemos viver? Os dois tempos. Não é isso? Eu preciso viver o tempo terreno, não é verdade? Eu preciso saber a hora, eu preciso saber o mês, eu preciso saber o dia que eu tenho que pagar as contas, o dia que eu recebo. Não é? E o dia que o dinheiro vai embora, vai outro dia. Não é? Não é isso? Mas eu também preciso entender, meus amados, que além deste tempo humano, existe um tempo muito maior do que esse. Que é o tempo do tempo da qual o nosso Senhor, nosso Deus, provém as coisas sobre nossas vidas. E esse prover do Senhor, muitas das vezes nós não ouvemos. Ele é invisível aos nossos olhos. Porque nós só observamos aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, mas muito daquilo que nós não enxergamos são as atuações do Senhor sobre nossa vida. Mas vamos lá, é preciso entender
que Deus age no tempo perfeito. E o tempo perfeito é o tempo humano? Não, o tempo perfeito é o tempo de Deus. Tá? E precisamos entender, meus amados, que nossa confiança não pode ficar somente na esfera das promessas. Nós não podemos ficar somente na esfera das promessas, mas mais do que isso, é estar no quê? Na confiança do tempo de Deus. Porque é através do tempo de Deus que as promessas irão se cumprir. Sem tempo não tem cumprimento. Não é verdade? Existe uma promessa na minha vida, mas entre essa promessa e o acontecer existe o quê? Existe um hiato, existe um espaço. Não é verdade? E esse espaço precisa ser o quê? Respeitado. Mas nós respeitamos? Hã? Ninguém quer. Mas não existe aquele que diga, eu vivo somente no tempo de Deus. Não existe, meu amado. Todos nós, se pudermos, a gente dá uma atropelada, pastor Gilene. Né? Esse é do ser humano. Como disse, não é nem o jeitinho brasileiro, é o jeitinho do ser humano mesmo. Não é verdade? Então, meus amados, nós precisamos aprender o quê? Tá? Nós precisamos aprender a confiar no tempo de Deus. Né? O tempo onde Deus decide, Robson. Quando Ele decide cumprir. Nós não falamos aqui na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós não falamos? Então, meus amados, nós não podemos somente falar, nós temos que viver. Sabemos que é difícil, é difícil. Por isso que, meus amados, esse estudo de hoje, ele está enquadrado nos desafios para os cristãos, porque é um desafio. Um dos desafios que nós temos é o quê? É aguardar o tempo de Deus sobre nossas vidas. Não é verdade? Quando é o tempo de Deus. Tá? Não estou falando aqui de profetada, estou falando do tempo de Deus. Tá? Porque tem muitas das vezes a pessoa fica aguardando algo aí de uma pessoa falando na carne aí, pastor Gilene. E aí o que acontece? As coisas não acontecem, Deus não está naquela situação, a pessoa se desilude, culpa Deus e sai da igreja. Não é verdade isso? É bem a verdade, meus amados. Tá? Um dos maiores desafios da vida de um cristão, meus amados, não é apenas confiar no poder de Deus, mas é principalmente confiar no calendário de Deus. O calendário de Deus, ele não tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O calendário de Deus não tem semanas, né? Os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós precisamos entender, na quarta-feira Deus vai fazer a obra na minha vida. Como na quarta-feira, meu amigo? Se o calendário de Deus não tem isso. Deus só fala com a pessoa às 3 da manhã. Quando dá 3 horas da manhã, Deus tem um relógio para despertar. Ele acorda e ele chama o pastor Gileno. Igual ele chamou, né, Samuel diante de Eli, né? Aí ele vai lá na madrugada, 3h da manhã. Amado, isso não existe. Todo dia, todo tempo é hora de Deus falar. Porque Deus, ele fala na madrugada, Deus fala no dia, Deus fala na noite, Deus fala no metrô, Deus fala no ônibus, Deus fala dentro do banheiro, Deus fala na cozinha, Deus fala na sala, Deus fala na rua. Deus em todo o tempo é Deus, em todo o tempo Deus está atuando. Por quê? Porque Deus é onipresente, meus amados. Nós não podemos limitar a atuação de Deus, né, colocando, né, o tempo que Deus tem que agir. Não. Nós temos que confiar que no tempo determinado Deus falará conosco. É no tempo de Deus. Não é quando eu quero que eu ligo a chave on, eu aperto o botão on, Robson, e falo assim, ó, Deus,
Ou se não, diz que o 0800 para Deus e chama Deus para conversar comigo. Não, não é dessa forma. Existe toda uma situação para nós falarmos com Deus. Primeiro ponto para falar com Deus, reverência a Deus. De que forma eu me posto diante de Deus? Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Nós olhamos para o povo judeu, né? Quando eles vão se prostrar ao Senhor, eles colocam o seu rosto firmemente no chão, ou seja, como forma de humilhação e reverência ao Senhor. Quando os homens do Antigo Testamento aconteciam algo da qual acontecia aí era algo que afetava toda a nação de Israel, eles rasgavam sua veste, colocavam seu rosto no chão, pegavam o pó e jogavam sobre a cabeça como forma do quê? De humilhação. É a forma como você se coloca diante de Deus. Eu não me coloco diante de Deus de qualquer forma. Eu não entro no meu quarto correndo cansado e falo, oh Deus, cheguei aqui, Deus. Né? E eu parece um narrador de futebol, né, Diego? Parece um narrador. Ele falou e pronto. E não deixou Deus falar. Deus não fala comigo. Não fala porque eu monólogo, porque só você fala. Confiar em Deus é aprender a ouvir Deus. Confiar em Deus, meus amados, é estar em Deus. Porque, meus amados, muitas das vezes Deus promete, mas, porém, isso parece demorado aos nossos olhos. Não é isso? Porque, meus amados, Deus promete algo e a gente acredita que... vamos pegar um exemplo aqui, bem comum dos irmãos. Eu orei na semana profética. Coloquei o papelzinho lá, não coloquei? Não coloquei o papelzinho? Aí eu quero e eu entendo que Deus até dezembro tem que fazer. Não. Talvez aquele papelzinho, aquela petição que você fez, pode vir a acontecer daqui 2 meses. Pode acontecer amanhã. Como pode acontecer daqui 10 anos. Entenderam? Em todo tempo nós precisamos o quê? Confiar, meus amados, no tempo de Deus. É acreditar, meus amados, naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Esse tempo é um processo. Assim como foi na saída do Egito. Vocês sabem da história da saída do Egito, não sabem? Deus, através de Moisés, já tinha uma promessa lá em Abraão, que seria uma grande nação, e essa nação teria posse da terra, não é isso? É uma terra que mana leite e mel, né? Depois de um tempo, Moisés, ele é vocacionado para estar à frente deste povo dentro do Egito. Ali nós vamos ver as 10 pragas diante dos deuses egípcios, não é isso? A mostra da soberania de Deus sobre o povo egípcio. Nós vamos ver que o povo sai, né? Agora vamos lá. O processo ele pode demorar. Porque muitas das vezes, dentro desta promessa, dentro desse tempo de Deus, Deus está tratando contigo. Às vezes, eu entendo que Deus quer te dar um algo, mas antes dele te dar, ele vai tratar a sua vida. Ele precisa tratar naquele tempo você haver um crescimento para assim então tomar posse da bênção. Veja o exemplo. O povo demorou 40 anos para cruzar. Não é isso? 40 anos para do Egito para Canaã. Nós vamos olhar lá antes, na Gênesis, se eu não me engano, no 49, 50, que quando há uma morte, né? A morte de Israel morre e ele vai ser enterrado, eles levam ele para onde? Para Canaã? Tá certo. Leva ele para Canaã e José segue com a sua família. Não é isso? Não é verdade, meus amados?
Vocês conhecem a passagem? Né? Ou seja, meus amados, nós vamos ver, meus amados, que esse tempo é um tempo de um mês, aproximadamente, e demorou 40 anos. E aqueles que saíram de dentro do Egito, com exceção de Josué e Caleb, nenhum deles pisaram na terra prometida. Por que eles não pisaram? Porque eles não perseveraram, porque eles não acreditaram, porque eles não foram crentes nas promessas do Senhor. Ou seja, a promessa, meus amados, só se cumpre quando nós acreditamos e quando nós continuamos a perseverar, não no meu tempo, mas no tempo de Deus. Eu não posso querer colocar Deus contra a parede, né? Deus, e aí? Tu não falou? Já se passou um ano, Deus. E não aconteceu, Francisco? E aí? Acho que não tem crente que faça isso não, né? Mas é bem isso, meus amados. Né? Ou seja, 40 anos dentro do Egito, andando pelo deserto, mas por quê? Porque Deus queria tratar aquele povo. Não era simplesmente sair do Egito. Sair do Egito era uma situação, era uma promessa, não é isso? Mas o cuidado de Deus, as providências do Senhor, né? E muito mais além disso, ou seja, um povo que saiu com costumes errados, um povo que saiu, não é isso? Idolatrando outros deuses, um povo que se corrompeu, entendeu? Precisava do quê? Que eles o quê? Reaprendessem quem era Deus. De milhões de homens, mulheres, crianças que estavam no Egito, você acha que todos saíram lá cantando hino da harpa? Não, não saíram não. E vai dizer mais adiante que eles começam a murmurar com Moisés. Poderia ter nos deixado aonde? No Egito. Não é isso? Porque lá tinham que comer, se contentavam com pouco, não é isso? E teriam lugar para se sepultar, e não morreriam no deserto. Ou seja, é dessa forma, meus amados, é dessa forma que se procede. Esse tempo é um tempo de processo. Vamos lá, Isaías 40, 31. Isaías 40. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como as asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha lá, os que esperam no Senhor renovam as suas. Por que eu renovo a minha força? Quanto mais eu espero no Senhor, quanto mais eu confio no Senhor, mais eu cresço na minha fé. Porque a minha motivação não está, Robson, no meu eu. A minha motivação está no Senhor Todo-Poderoso. Eu deixei de confiar em mim para confiar em Deus. Por isso que aqui o salmista vai dizer, né, nesta passagem, os que buscam o Senhor, né, renovam as suas forças, os que esperam no Senhor, né, que é a palavra hebraica kavar, que significa o quê? Esperar com expectativa, esperança e confiança. Eu confio no Senhor, aconteça o que acontecer. Na teoria é muito fácil falar isso, não é verdade? Na teoria, eu falando aqui para vocês, todo mundo vai concordar. A questão é quando chegar a hora da prática. Quando vier um momento adverso, quando vier uma luta sobre a sua vida, da qual Deus tinha dito para você que você seria uma pessoa abençoada, só que você, Roberto, não está vivendo a bênção. Você está vivendo um momento muito difícil da sua vida. E como é que eu faço para olhar lá para frente? Como é que eu faço para olhar adiante? Evangelista, como é que eu faço? É difícil, não é?
estou passando a prova, estou passando a luta, e eu tenho que dar glória a Deus. Porque tem dia que até para sair glória a Deus está difícil. Tá ou não tá? Tem dia que a gente está estragado, tem dia que a gente está mastigado, tem dia que a gente passa uma semana difícil. Não é verdade? Aí chega aqui na igreja, se não for o Espírito Santo de Deus te ajudando, o amado só sai fumaça do seu nariz. Não é verdade? Por quê? Porque nós somos humanos. Mas ainda assim, meus amados, nós temos que colocar a nossa expectativa no Senhor. A minha confiança, a minha esperança tem que estar nele. Não foi hoje, vai ser amanhã. Não foi amanhã, vai ser depois de amanhã. Não foi depois da manhã, vai ser no mês que vem. Se não foi no mês que vem, vai ser no outro. Se não foi no outro, vai ser no outro ano. Mas vai acontecer. Eu declaro em nome de Jesus que as bênçãos do Senhor estão sobre a minha vida. Não é verdade? Eu já falei aqui para vocês, quando nós perdemos o nosso filho, a mulher falou, a médica falou, adota uma criança, adota uma criança não, nós cremos no Senhor, nós vamos ter nosso filho, nós não desistimos do amamismo. Aquela mulher, minha esposa e eu, aquela mulher de fé, nós fomos até a última instância, até onde nós podíamos, e quando nós não podíamos mais, quando não tinha mais fôlego, quando não tinha mais onde recorrer, nós só esperamos no Senhor. E Deus, meus amados, no tempo dele, Ele abençoou. Esses dias eu estava murmurando, eu falei, Senhor, eu estou velho, eu sou um pai velho, eu sou um pai que não preciso nem brincar com meu filho, Deus. Eu sou um pai que não está aguentando muito, não. Aí o Senhor fala, você pôr no meu coração, Rolf, eu te dei, eu cuido. Aleluia. Somente continua me adorando. O restante eu cuido. Eu falei, nunca mais eu vou falar. Porque, meu amado, a gente fica nessa situação. Ô Senhor, o Senhor me deu, a bênção já pagou. Aí a gente começa a achar defeito na bênção. Não é verdade? Já começa a procurar defeito. É igual quando compra um carro, né? Compra um carro, passa uma semana, 2 semanas com o carro, né? Aí da terceira semana começa a achar um bichinho ali embaixo. Começa a achar outro. Aí começa a falar, isso aqui não é o carro que eu queria, não. Passou um ano pelo carro, Deus deu o carro. Aí já começa a poder defeito no carro. Aleluia. É verdade? Esse é o ser humano. Ele no emprego, pede um emprego para Deus. Deus está difícil. Aí a oração é assim, meu amigo. Pai, o que o Senhor me der, eu recebo. Cuidado com a sua oração. Deus dá, de acordo com aquilo que tu pede. Agora não tem culpa se você pede mal, está na Bíblia, não é verdade? Aí você fala, Deus, me dá o que vier, eu aceito. Aí Deus te dá um emprego. Com 3 meses você pega a conta do emprego. Não era para mim, não. Não era, vou voltar para a fila de espera. Aí ele já tinha sumido 3 meses no curso de oração, aí ele reaparece, Robson. Porque ele vai voltar para a fila, ele entende dessa forma. Que ele precisa voltar para a fila da oração da terça-feira, para Deus falar com ele novamente. Isso é ingratidão. Ingratidão com Deus. Eu lembro que eu consegui um serviço, estava desempregado, eu não era cristão ainda, mas eu era católico. Aí minha mãe fez lá, né? Nós vamos fazer um voto, né? Eu não sabia orar direito. Conheci a Deus por ouvir, mas não por caminhar com Deus. E Deus me abençoou o emprego. O salário era difícil, o leite veio até murcho. Não tinha quase nada dele, parecia um Kinder Ovo, né? Mas ali eu acreditei, eu confiei, e ali eu fui crescendo. Às vezes a gente começa muito pequeno, né? Se a gente não aprende a dar glória no pouco, não vai dar no grande. Não é verdade? Então eu preciso confiar em Deus aonde Ele me colocar. Aonde Deus estabelecer para mim, Deus, eu orei. O Senhor me colocou, então bendito seja o nome do Senhor, né? Por dentro, Deus, não é isso, meu Jesus? Vou acreditar,
vou confiar, porque Deus vai me fazer prosperar. Amém, meus amados? Isso é confiar, é esperar em Deus, meus amados. Ou seja, Deus possui soberania absoluta sobre todas as coisas. Deus possui domínio sobre toda a história, seja a minha, seja a sua, seja de todos nós. Deus domina, está acima de todas as coisas. Nós precisamos acreditar nisso, meus amados. Vamos lá ver o que Davi diz no Salmo 31:15. Vamos lá. Em meio às suas adversidades, ele coloca toda essa confiança em Deus. Vamos lá. Salmo 31:15. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Olha lá, Davi, ele estava sendo o quê? Perseguido. Aqui já diz, na verdade, no texto, né? Ele sabia que seus inimigos estavam atrás dele. Mas qual foi a oração de Davi? Nas tuas mãos estão os meus dias. Ou seja, a minha vida, Pai, está nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Amém, meus amados? E é dessa forma. Está ruim hoje, está ruim amanhã. Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor, meu Deus, eu quero dizer para ti, nas tuas mãos estão os meus dias. Olha que início bom para você ter um propósito com Deus, falar com Deus, é dobrar o joelho e falar, Senhor, nas tuas mãos estão os meus dias. Olha que lindo. É por isso que Davi era um homem segundo os olhos do Senhor, não é isso? Por isso que Deus amava Davi, porque Davi tinha os seus erros, tinha. Davi chegou a ser em alguns momentos egoísta, foi muito, mas era um homem que sabia se relacionar com Deus, sabia chegar na presença de Deus, ou seja, entrou na presença de Deus e fala da sua humildade, Senhor, os meus dias, a minha história, a minha vida está nas tuas mãos. Faça conforme a tua vontade. Sei que tem inimigos, sei que tem perseguidores, tem gente pedindo a minha cabeça, né? Mas é a tua vontade que vai prevalecer. Não é verdade? E é dessa forma, meu amado, que tem que ser na sua vida. Não tem outra forma. Não adianta vir para a igreja somente por vir. Porque tem muitas pessoas que vêm para a casa do Senhor, não é isso? Enquanto está tudo bem, está tudo maravilhoso, está lá, né, rodopiando, não é verdade? Está lá no glória, está no mistério, está em tudo. Quando a prova vem, parece uma planta murcha, morrendo, seca. Não tem força para nada. Paulo disse o quê? Quando estou fraco, é aí que eu estou forte. Paulo está dizendo o quê? Nas minhas fraquezas, o poder de Cristo se aperfeiçoa. Ou seja, eu creio, irmãos. Entendeu? Por quê? Porque eu saio da minha dependência e entro na dependência de quem? De Deus. Quando a gente sai da nossa dependência, quando o meu eu já não é importante para mim, mas quando eu sou do Senhor, entra sobre a minha vida e eu aceito, você pode esperar, meu amado e minha amada, haverá mudanças na sua vida. Isso aqui eu não estou profetizando na vida de ninguém, não. Eu estou falando, né, a respeito das próprias escrituras que dizem isso. Não é verdade? Mas vamos lá. Né? Nós vivemos presos ao quê? Ao relógio. Vivemos ou não vivemos presos ao tempo? Não é isso? Não damos um passo se não olharmos o tempo. Temos olhando o tempo para tudo. Só não olhamos o tempo para falar com Deus. Né? Temos uma agenda que marca tudo. Marca as nossas programações, as nossas contas para pagar, né? os nossos projetos, o aniversário de Ciclano e Beltrano.
mas nessa agenda nunca tem um tempo determinado para Deus. É mentira minha? Alguém já colocou na sua agenda aí? Hoje às 15 horas eu vou falar com Deus? Seja sincero. Meu tempo está corrido. Não está corrido? Mas se eu não gerenciar o meu tempo, ó, ele vai. Não vai ou não vai? E eu digo sempre aqui para vocês, nesse tempo ainda tem sofá. Não caia no sofá. Né? Então, meus amados, ninguém coloca um tempo para Deus. Porque nós vivemos sobre o relógio o tempo todo numa correria tremenda. Mas eu quero dizer para você, Deus não trabalha com relógios. Porque Ele trabalha segundo a sua soberania, segundo a sua vontade. Não tem dia, não tem noite, não tem hora, não tem minuto, não tem segundo para Deus, porque tudo acontece no seu tempo. Vamos lá nesse versículo muito conhecido dos irmãos, 2 Pedro 3:8. Segunda Pedro 3:8. Amados, não ignorem uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Esse versículo todos vocês conhecem, na verdade. Deixa eu para mim, jovem, por favor. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 1000, não é isso? Um dia pode ser 1000 anos. E 1000 anos pode ser um dia, não é verdade? Mas isso, meus amados, significa que aqui está falando aqui no versículo, você vai esperar 1000 anos para receber uma vez. Até porque você não vai viver 1000 anos. Até, porque o tempo de Deus é igual. Não é verdade? Deus não está preocupado se pode demorar para você ou deixa de demorar. O que Ele está preocupado é com a sua salvação. O que Ele está preocupado é com a sua continuidade. O que Ele está preocupado é que você cresça. É por isso que diz 1000 anos. Né? Pode ser um dia pode ser 1000 anos. Né? Porque ninguém aqui, né? Ninguém vai esperar 1000 anos para receber uma bênção, até porque daqui a 1000 anos nem meu osso não tem mais. Não é verdade? Tá? Deus não está falando a respeito disso, tá? Mas o que está querendo dizer é que Deus não está limitado a este tempo. Deus não está limitado ao tempo do homem, meu amigo. Não está. A gente quer, mas será que Deus quer? E tem mais um adendo disso tudo aí. Será que aquilo que eu pedi para Deus é o que Deus quer nos dar? Já perguntou-se a respeito disso, Diácono Francisco? Será o que eu estou pedindo é a vontade de Deus? É por isso que nós voltamos lá em Mateus 6,10. Seja feita a tua vontade, não é isso? A gente ora, mas a gente não guarda. Seja feita a tua, assim na terra como no céu. Ou seja, se eu estou declarando que seja feita a tua vontade, se Ele deu ou não deu, como diz aqui no louvor, Ele continua sendo Deus. Não é, Roberto? Se Deus me der. Não é isso? É isso. Eu não vou cantar porque, meus amados, Deus nos fica perto do banheiro quando eu vou. Né? Mas vamos lá. Atos 1:7. Vamos lá, Atos 1:7.
Não, lê para mim também o 6 ou 7. Aqueles que, pois se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Muito bem, toda a minha tradução aqui, ó. Então os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Aí Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Lindo, né? Ou seja, não cabe a nenhum de nós querer estabelecer aquilo que está sobre a tutela do Pai. Entenderam? Então, meus amados, nós precisamos o quê? Essa autoridade, não dizer exclusividade de quem? É de quem essa exclusividade? É de Deus. Entenderam? Tá? Vejam, né, o que diz Jesus a respeito do tempo escatológico, que é o tempo vindouro, que é a vida de Jesus. Vamos lá ver o que Jesus vai dizer. Abram a Mateus 24, 36. Mateus 24, 36. Vida que ora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Olha que lindo. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, pastor Gilene, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Olha que lindo. Que autoridade, meu amigo. Eu chego me arrepio aqui. É como a mesma coisa que Jesus disse ali no Getsemane: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Mas, no entanto, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Não é isso? Ou seja, né, tudo estava no tempo de Deus. Jesus viveu do primeiro ao 30 anos, não é isso? Ele viveu no tempo do Cronos. Do 30 aos 33 ele viveu no Kairos, que agora já é o tempo de Deus. Aos 30 ele começa seu ministério, aos 30 ele começa a anunciar o reino, não é isso? E aí entra no propósito que? O propósito de Deus, da ira de Deus que estava sobre o próprio Filho. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. É profundo, porque é tudo no tempo de Deus. Quantas promessas, quantas profecias não houveram a respeito da vida do Messias? E esses homens que profetizaram, eles não viram o Messias, mas eles profetizaram e acreditaram. É igual aquele homem que vai dizer ali: pode me recolher, Senhor, porque meus olhos já viram tudo. Ele viu Jesus, ele falou: para mim já basta. Um senhorzinho, quanto tempo, irmãos, ele já não estava esperando o Messias. E aí, quando ele olha, ele fala: pode me recolher, Senhor, porque meus olhos já viram tudo. Olha que lindo. Isso é o quê? É confiar no tempo de Deus, meus amados. Tá? Por que Deus nos faz esperar? Por que Deus nos faz esperar? Vamos lá, Tiago, capítulo 1, verso 3 e verso 4.
É isso? É 1, 3, 4, é isso mesmo. Tiago, capítulo 1, verso 3 e verso 4. Quem encontrou, por favor? Sabendo que a adoração da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte nada. Olha lá que tremendo isso, olha lá, evangelista Wellington. Sabendo que a aprovação da fé de vocês produz o quê? Perseverança, meus amados. Ora, a perseverança deve ser o quê? Uma ação completa, não pode ser metadinha. A perseverança não é segunda, terça, na quinta, no sábado e no domingo, nos outros dias não. A perseverança é dia após dia, é um degrau. Ninguém sobe uma escada pulando 3 degraus, consegue? Você pode passar mas consegue fazer, né? Ou descer pulando 3 em 3. Quem dirá eu, né, que já caí 3 vezes da escada de casa. Eu não posso nem ver escada na minha frente, né? Mas vamos lá, né? Porque Deus nos faz esperar? Porque a esperança produz perseverança. A perseverança produz o quê? Maturidade. Sem esperança não existe crescimento na fé. Não é verdade? Se não tiver esperança, se não tiver perseverança, irmã Cleusa, não tem crescimento. A gente cresce quando a gente aprende a confiar em Deus. A gente cresce quando a gente aprende, não é isso? Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo aqui cotidiano. Jennifer, a gente entra numa empresa para trabalhar. Se você não esperar logo daquela empresa, você não vai crescer. Se você não acreditar que lá você tem um futuro, que você pode crescer, você vai ser um office boy a vida inteira. Não é verdade? Você vai ser, né, naquele cargo ali todo o tempo da sua vida. Por quê? Porque você, né, se acomodou e se manteve naquele patamar. Mas quando você acredita, eu vou crescer, e você começa a colocar o seu projeto, você começa a, né, se impor na situação, você começa o quê? A galgar grandes degraus, não é isso? Começa a ser promovido, mas o salário aumenta, você fica mais feliz, né? Ficar feliz é bom, o dinheiro no bolso, não é isso? Não é isso? E na vida cristã é a mesma coisa. Você começa pequenininho, você chega todo quebrado na igreja, você chega aqui um analfabeto cristão, não é verdade? Aí você chega aqui, você começa pequenininho, dando um glória aqui, um glóriazinho ali, mal sabe os livros da Bíblia, mas aí eu vou me esforçando, eu vou lendo, não é isso? Eu vou me afundando, eu vou buscando, eu vou crescendo, eu vou ganhando, Deus vai começando a me usar, eu vou começando a galgar outros degraus, Deus começa a me mostrar uma atmosfera diferente, eu começo a ficar muito mais feliz, não pelo dinheiro, mas porque o Espírito Santo está dentro de mim, não é isso atuando na minha vida, e isso, meus amados, é o crescimento que nós precisamos. Não é verdade? Esse é o crescimento que nós precisamos. Porque Deus nos faz esperar, isso é importante. Quando tudo acontece facilmente, atribuímos o mérito às nossas próprias capacidades. Aconteceu rápido, fui eu que fiz. Nunca foi Deus. Nunca foi Deus. Aí até se esqueceu que um dia eu orou para Deus. Quando esperamos, aprendemos que dependemos exclusivamente de Deus. João 15:5, Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Não é isso? E é verdade, meus amados. Sem Jesus, sem Deus, nada podemos fazer. A promessa, ela transforma pouco, mas o processo, ele transforma profundamente, pastor Gilberto. Sabe por que a promessa transforma pouco? Porque a pessoa, muitas das vezes, ela senta e se acomoda na promessa. Porque ela acha, Deus vai fazer,
eu vou esperar, não é isso? Não se esforça, não é verdade? Não quer, não vai buscar, mas quando você, meu amado, entra no processo, o processo ele transforma profundamente a sua vida até que você receba a bênção do Senhor. E pode olhar em todo o processo, em todas as escrituras, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, todos os homens do Senhor passaram pelo processo. Ninguém chegou como super-herói já não teve essa não, né? Ou seja, confiar em Deus e entregar sem reservas aos cuidados do Senhor, irmãos. Deus não quer metadinha não. Deus não quer que a gente dê a cuca não. Ou é ou não é. E quando eu falo disso, né, a respeito disso, vejam exemplos bíblicos que nos motivam a esperar. Vejam o exemplo, meus amados, de Abraão e Sara. A promessa de um filho e uma descendência numerosa, não era isso? Não era isso, gente? Uma promessa de defender Líbano, não era? Uma promessa que Deus estabeleceu sobre ele. Ele recebeu no outro ano. Abraão recebeu no outro ano. Ele esperou quanto tempo? 25 anos pela sua promessa. Ele tinha 75 anos, ele foi pai com 100 anos. É isso que me conforta, Bernardo. Né? É isso que me conforta. Ou seja, né? Ele, 25 anos esperando. O erro. Qual foi o erro de Abraão e Sara? A tentativa de antecipar o tempo de Deus. Gerou Ismael, trazendo conflitos históricos com Agar. Ou seja, meu amado, não tente burlar o tempo de Deus. Não tente antecipar aquilo que um dia Deus estabeleceu para a sua vida. Aguarde com paciência e perseverança o tempo de Deus. Não queira fazer maracutaia, porque vocês vejam aqui, essa situação trouxe consequências históricas até os dias de hoje. Porque de Ismael vai sair os árabes. Dos árabes sai quem? Os muçulmanos. Que até hoje está numa briga aí com quem? Com o povo judeu. Não é verdade? Ou seja, olha a consequência de antecipar. Olha a consequência de querer passar adiante. Né? Mas vejam lá, Isaac nasceu no tempo determinado por Deus. É lindo, gente. Vamos lá, Gênesis 21, 2. Rapidamente, gente, eu tenho 15 minutos só. Espera um minutinho, só que eu não achei Gênesis na minha Bíblia. Espera. Acho que tirei da coisa aqui. É Gênesis 21, 2, tá? Pode ler. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falará. Olha isso. Ouviram? Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. Não é isso? No tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Não foi antes, pastor Gilene. Francisco, não foi depois. Foi no tempo determinado por Deus. Isso é maravilhoso, meus amados. Ou seja, né, nós temos aqui exemplos claros do tempo de Deus. José, meus amados, né? José 37:5. Quem conhece a passagem de José, vai virar que José teve um sonho e ele vai falar para os irmãos dele, não é isso? Vai falar e ele vai resumindo tudo, que os irmãos dele iam se prostrar a ele, e outras coisas mais. Não é verdade? Depois vocês veem lá, Gênesis 37:5, não é isso?
José falou tudo isso, ou seja, a respeito de um sonho que ele teria liderança e teria autoridade. Isso aconteceu quando? Aconteceu imediatamente? Não. 13 anos se passaram para o sonho de José se tornar realidade. Porque ele passou 13 anos de escravidão, falsas acusações e prisão. Você aguentaria? Morrer. Tem uma promessa do Senhor que eu serei bem sucedido, irmão Deus. Que eu serei uma autoridade, mas eu estou dentro de uma prisão. Estou como escravo. Estou sofrendo acusações que eu não cometi. Que eu importunei uma mulher que... Não é isso? Mas ele permaneceu firme. Nós vemos na palavra José reclamando. Nós vemos na palavra José murmurando porque ele estava passando. Deus, por que eu estou vivendo isso? Não. Porque José acreditou no tempo de Deus. Vamos lá, Gênesis 41, 39. Quem está com Gênesis já aberto aqui? Eu vou ler para ganhar tempo, tá bom? Depois disse Faraó a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Aí sim, né, pastor Gilene? Né? Se creres, verás a glória de Deus. Mas isso se passou quanto tempo, irmão? 13 anos. Não é isso? E vamos lá, olha o que ele vai dizer para seus irmãos lá, em Gênesis 45, 8. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Né? Foi Deus quem fez. Ele diz: não fui eu, meu Deus, que fiz. Não fui eu que consegui. Mas tudo aconteceu no tempo de quem? No tempo de Deus. Amém? No tempo de Deus, meus amados. Moisés, 40 anos no Egito, óbvio. 40 anos no deserto de Midian. Precisou se desprender do orgulho egípcio para se tornar um homem do êxito. Vejam só, 40 anos no Egito. Sai de lá correndo e depois passa mais 40 anos no deserto de Midian, para depois durante o dia da sacerdote Deus falar com ele, não é verdade? Para ali então estabelecer sobre a vida dele a necessidade do quê? De que Deus estava ouvindo o clamor do seu povo e iria tirar o povo do Egito. Quanto tempo o povo estava no Egito? Quantos anos? 400 anos. Abraão, Deus tinha falado para Abraão que o povo seria cativo. Mas Deus não falou que era 400 anos. Porque é tudo no tempo de Deus. Talvez Deus tenha promessa na minha vida, Rosa, de ser uma grande nação, de alguma coisa a mais. Talvez isso não se cumpra em mim, mas se cumpra no Bernardo, ou no filho do Bernardo. Talvez se cumpra na minha descendência. Porque o povo judeu sempre acreditou dessa forma, não é verdade? Se não for em mim, seja, por quê? O povo judeu sempre se preocupou com o quê? Com a sua descendência. Não é isso? Tá? Então nós precisamos saber que Deus está no controle de todas as coisas. Outro exemplo, rapidamente, esse vocês conhecem muito bem. Davi foi ungido o quê? Rei por quem? Por Samuel. Aí ele foi ungido, ele foi lá para Jerusalém e assumiu o trono. Não. Mas ele não foi ungido? Como ele é ungido e ele não assume o trono?
Depois voltou, ele foi ungido e voltou para o quê? Para cuidar das ovelhas. Passou anos fugindo de Saul, ao ponto de por 2 vezes ter Saul em suas mãos e poder matá-lo. E ele fala: ninguém toca no ungido de Deus. Como quem diz, ele está lá porque é determinado, é um tempo determinado por Deus. Não é isso? Eu sou rei, mas eu vou esperar o meu tempo. Eu estou aqui parafraseando, entendeu? Né? Com os meus pensamentos. Porque ele teve por 2 vezes ao ponto de rasgar a veste de Saúl, tirar um pedaço. Mas ele disse: ninguém mexe no ungido do Senhor. Por quê? Porque eu espero no meu tempo. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Amém? Né? E é isso que vai acontecer. Davi se torna o maior rei de Israel. Não é verdade? O maior rei de Israel. Aprendeu a depender de quem? De Deus. Vamos lá, Salmo 18, verso 1 e verso 2. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Olha que lindo, Jennifer. Imagina ali, pastor Juliano, Davi falando: eu te amo, Senhor. Ó Senhor, tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem eu me refugio. Não é isso? Olha que tremendo, meus amados. O meu escudo, a minha força da salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Fantástico. Será que a gente consegue fazer uma oração sobre essa? Consegue, sim. Hoje que conseguimos. Mas para isso precisa saber o quê? Perseverar. Entrar na dependência de Deus. Não adianta somente buscar a Deus e colocar a sua dependência em Deus quando a situação está ruim. Não é verdade? É também um momento bom. Deus disse para Salomão: pede o que quiseres, porque o Senhor foi sábio no seu pedido. Não é? O que você pedir, eu te dou. Eu só peço do Senhor me dê sabedoria para poder entrar e poder sair. Forte, né? Pena que Salomão não soube usar a sua sabedoria, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E temos aqui o exemplo também, meus amados, de Ana. Quem não conhece a história de Ana? Esperou anos por um filho, ao ponto, pastor Juliano, de sua dor se transformar em oração. Não é isso? Sua oração vai se tornar posteriormente o seu testemunho. Ou seja, meus amados, não é isso? Quando nós buscamos, quando nós cremos, vamos lá, rapidamente, eu tenho 7 minutinhos, vamos ver 1 Samuel. E eu já estou terminando. 1 Samuel, capítulo 1, verso 11 e verso 12. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, e deres filho homem,
O 12. Ana continuava a orar diante do Senhor. O sacerdote lhe começou a observar os movimentos dos lábios dela. Muito bem, somente aqui vejam lá, meus amados. Ana falou o quê? Senhor, eu quero um filho, você vai me dar um filho hoje? Hã? Não, Ana falou o quê? Vejam lá, Senhor dos Exércitos, de fato, os olhares para a aflição da tua serva. E ela diz mais ainda, e te lembrares de mim. E se te lembrares de mim. Olha que lindo, pastor Gilene. Olha que oração linda de confiança no Senhor. E não te esqueceres da tua serva. Ele deres um filho homem. Eu o dedicarei ao Senhor. Não é? Isso é o quê? Confiança no Senhor, meus amados. Tá? Mas, tomem cuidado, amigos. Porque a impaciência produz decisões precipitadas. Vou dar um exemplo único para vocês. Saul esperou quase todo o tempo. Foi ou não foi? No último momento, não aguentou, perdeu a paciência e desobedeceu o quê? A lei do quê? O sacerdócio. Não é verdade? Qual o resultado? Perdeu o reino. Tome muito cuidado. Porque muitas das vezes a gente quer ser Deus. Ou a gente quer fazer aquilo que não é para nós fazermos. Aguarda no Senhor. E eu encerrando aqui agora. O que fazer enquanto esperamos? Fazer como Ana. Quando no verso de 2 vai dizer: Ana continuava a orar diante do Senhor. Ela não tinha recebido, mas Ana continuava a orar diante do Senhor. Permanecer fiel, continuar servindo ao Senhor, descansar e crer na soberania de Deus. Moisés estava diante do mar dos juncos ou mar vermelho, e ele disse: e agora, Deus, o que eu faço? Deus só falou assim para ele: diga para o meu povo que marche. Aí ele olha para o mar assim e falou: marchar como? Levanta um cajado e marche. Como ele vai dizer lá nos profetas: fui eu que os tirei da terra do Egito. Se ele te trouxe para cá, ele vai cumprir. Mas no tempo dele. Se você chegou até aqui, Roberto, se você chegou até aqui, Robson, é porque Deus quis que vocês estivessem aqui. E se Ele quis, é porque Ele tem um propósito, uma lei na vida de vocês. Mas para isso vocês precisam o quê? Acreditar, confiar e perseverar no tempo do Senhor. Amém, meus amados? Fica com essa mensagem. Que Deus abençoe a todos. E a melhor salva de palmas.